Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na Rua, estamos aqui nessa pegada de fé do Café com Jesus. E nós vamos falar de uma coisa muito simples. Meus queridos, o apóstolo Paulo, ele nos dá, na segunda carta aos Coríntios, no seu capítulo 4, uma palavra fantástica. Tesouros em vasos de barro. Meus queridos, na antiguidade, as pessoas guardavam seus tesouros naquilo que não permitia que o seu tesouro se molhasse. Não permitia que o tesouro daquela pessoa, que muitas vezes era um papel só, às vezes feito de papiro, enfim, mas o tesouro daquela pessoa era aquilo ali. E eles costumavam guardar em potes de barro. Agora, por que eles faziam isso? Vamos entender essa situação. Nas cavernas de Qumran, eles foram encontradas às margens do Mar Morto, né? E nas cavernas de Qumran, esses papiros que eram fragmentos da Bíblia. Então, por que eles guardavam esses tesouros em vasos de barro? Porque era o recipiente que eles tinham como moldar. O apóstolo Paulo, pegando essa deixa, ele disse: tesouros em vasos de barro. E eu vou fazer um suspense ainda sobre o que é os tesouros em vasos de barro. Eu quero agora agradecer pela vida da minha querida irmã Márcia, evangelista desse projeto, que está no Rio de Janeiro, no estúdio do Rio de Janeiro. Eu estou no estúdio de Araguaína, Tocantins, e eu quero agradecer pela vida dos meus irmãos nesta manhã de sábado. Essa manhã de sábado que nós estamos fazendo o Café com Jesus. Meus queridos, 9h07 quando nós começamos, e nós estamos nessa pegada de fé, nessa pegada de esperança, e nessa pegada de evangelismo. Evangelismo, apóstolo, sim, no Café com Jesus nós evangelizamos. Por quê? Porque nós trazemos a palavra de Jesus Cristo sempre. Sempre a palavra de Jesus Cristo, seja através do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro e dos outros apóstolos, mas nós estamos fazendo hoje o Café com Jesus. Eu quero que você, meu querido e minha querida irmã, crie o hábito de ler a sua Bíblia, da forma que você a tem, no telefone, de papel, seja lá como for. Leia a sua Bíblia, porque ela vai fazer a diferença na sua vida. Agora eu passo para a nossa querida irmã Márcia, lá nos estúdios no Rio de Janeiro. Amém. Bom dia, apóstolo. Bom dia. Tudo em paz, Márcia? Tudo em paz. E com o senhor aí? Aqui tranquilo. As colunas deixaram de correr na minha frente. Aí eu não vou mais ter perigo de acertar elas, não. Amém. Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Sou a Márcia, faço parte da comunidade Jesus na Rua Internacional. E a palavra que Deus nos enviou para este ano é fé, fidelidade e honra. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, a palavra de hoje para a nossa reflexão é: antes de dormir, lembre-se que Deus é o seu farol na tempestade, sua paz na violência e sua luz na neblina. Amém? Amém. Tem um hino que as pessoas que têm mais de 20 anos, aí eles vão lembrar desse hino. Ele diz assim: como um farol que brilha à noite, como flecha que acerta o alvo, eu quero ser achado da maneira que te agrada. O farol na neblina, meus queridos, você não tem noção do que é um farol de milha, um farol de neblina para na hora que nós estamos na neblina.
é como se alguém tirasse a neblina e aquele farol ele vai nos dar a luz, é lâmpada para os nossos olhos e luz para o nosso caminho. Nós precisamos, meus queridos, de ter Jesus Cristo fazendo isso nas nossas vidas para que a gente possa crescer, para que a gente possa interagir. Meus queridos, uma vida sem interação é uma vida morta, uma vida sem você poder cumprir aquilo para o qual você foi feito, você foi criado. Vai ser uma vida sem sentido. Imagine um carro, um ônibus, que pode levar 50 pessoas e ele só leva uma pessoa. Imagine um caminhão que é feito para carregar toneladas e toneladas de carga e ele leva apenas o motorista. Imagine um avião que é feito para levar muita carga e 250 pessoas e ele leva apenas 2 pilotos. Este é eu e você, meu querido, quando nós não estamos agindo de acordo com aquilo que Deus estabeleceu para nós. Que esse farol, que é Jesus Cristo, ilumine a sua vida no dia que se chama hoje. Amém. Amém. Esse é o nosso Café com Jesus. Queridos irmãos, a palavra de hoje, revelada aos nossos corações, está no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículos do 4 ao 7, com o título Tesouros em Vasos de Barro, com a palavra o apóstolo Adilson Bonfim. Pai, usa a boca do teu filho para que traga uma palavra de ensino e conforto aos nossos corações, que se chama hoje. Amém. Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos por esse instante, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos aqui. Mas acima de tudo, Pai, pela oportunidade que o Senhor está dando a mim, como teu filho, Pai, de propagar as tuas grandezas neste Café com Jesus. Meus queridos, quando nós olhamos para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, nós olhamos não só para o fato dele ser aquele que nos dá direção, nos dá conforto, nos dá consolo. Não, não é isso. Nós olhamos para Jesus Cristo, a esperança viva. Porque a partir do momento que ele entra em contato com o meu espírito, ele vivifica a esperança na minha vida. Sou eu quem preciso de Deus, não é Ele que precisa de mim. Para que eu seja, meus queridos, os pés, as mãos e a boca de Jesus Cristo aqui nessa terra, é preciso que eu o conheça. Imagine se você vai ser embaixador de alguém ou de um país que você não conhece. E nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Como se Ele gritasse, como se Ele clamasse através das nossas vidas. Para quê? Para que eu e você possamos agir de acordo com aquilo que Deus colocou em nossos corações. E os nossos corações, meus queridos, eles têm que ser cheios com a palavra. A palavra de Deus é que faz a diferença. Não sou eu que faço diferença. É a palavra de Deus em mim que faz com que eu resplandeça e que ela é quem é o tesouro e eu sou aquele que é de barro. Amém, Márcia? Amém. A palavra de Deus está no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículos do 4 ao 7, com o título Tesouros em Vasos de Barro. Versículo 4.
O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes. Amém? Amém. Olha só que coisa fantástica. Isso é uma redundância, isso é o apóstolo Paulo, meus queridos. E ele diz assim: o Deus desta era, o Deus deste século, o Deus deste mundo, o Deus que cegou o entendimento de muitos. Agora, nós falamos antes que se o nosso evangelho está encoberto, é para os que perecem. O Deus desse século cegou o entendimento daquelas pessoas que estão vivendo de maneira dissoluta, de maneira, vamos dizer assim, desordenada. É assim que o Deus desse século vai fazer. E ele já está fazendo. Tem um ser, uma figura que a Bíblia Sagrada fala, que é o homem de Belial. Tem um outro ser que a Bíblia fala, que é o homem da perdição, que é o mesmo. E ele chega na hora que você está arrumado, perfumado para ir para a igreja, e você gosta muito de churrasco. Aí Satanás manda um enviado dele vir lhe chamar: tá tendo um churrasco ali, só picanha, foram 10 picanhas maturadas que foi comprada e tal, tem refrigerante lá, fulano, cicrano, beltrano, todos os crentes já estão lá. Olhe para essa pessoa e diga: amigo, muito obrigado, eu vou preferir ir para a churrasqueira, eu vou ser o churrasco na churrasqueira de Deus. Isso é Jesus Cristo falando ao seu coração, meu querido. Amém, Márcia? Amém. Para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amém? Amém. Para que não vejam o Evangelho, a glória de Cristo, que é a glória de Deus. Meus queridos, quando nós olhamos para esta frase que a evangelista Márcia acabou de falar, acabou de proferir, que é a segunda parte do versículo, nós olhamos para essa situação e nós começamos a nos perguntar. E essa é a pergunta que eu faço hoje. Você reflete Jesus Cristo? Ou você reflete a sua necessidade? Vou lhe explicar qual é a diferença de refletir Jesus Cristo e refletir a sua necessidade. Quando nós refletimos Jesus Cristo, é porque nós estamos plenos dele. Nós estamos cheios. Nós estamos completos. Nós estamos fortes em Cristo Jesus. Quando nós refletimos a nossa necessidade, nós aceitamos que qualquer supra a nossa necessidade. Quando nós estamos... apóstolo, então quer dizer que quando nós estamos em Cristo, nós não temos necessidade? Eu não falei isso. O que eu estou dizendo é que se você reflete a imagem de Cristo, né, você só aceita que Cristo supra a sua necessidade. Eu vou falar agora para casais, tanto homem como mulher. Homem, se você aceita que uma outra mulher que não seja a sua, aquela que você casou, é porque essa é a forma correta, aquela que você casou, que ela venha dar da água da cisterna dela para você beber, está errado. Se você aceitar, você é como um homem imprudente que construiu sua casa sobre a areia. Mulher, se você aceita que um outro homem que não seja o seu esposo venha dar para você de beber da água da cisterna dele,
você é insensata, porque esse caminho é de perdição. O que é que significa isso, meus queridos? É que se você reflete a Jesus Cristo, você só aceita que Jesus Cristo supra a tua necessidade. Agora, se você reflete a sua necessidade, então qualquer pessoa pode chegar e suprir a sua necessidade. Aí essas pessoas nós sabemos quem são. São os emissários de Satanás aqui na Terra. São aquelas pessoas que vão trazer você e vão trazer você para o meio deles, e o fim desse meio é destruição, é morte. Morte espiritual, morte física. Então é dessa forma que acontece, meus queridos. Então nós precisamos estar arraigados, alicerçados no amor de Jesus Cristo. Amém, Márcia? Amém. Versículo 5. Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor. Amém? Amém. Olha só, nós não pregamos a nós mesmos. Por quê? Porque de si nós não temos, de nós mesmos nós não temos salvação. Nós pregamos a Jesus Cristo, porque Ele foi quem morreu pela sua vida e lhe dá salvação. Ele não lhe dá de qualquer forma, não, Ele lhe dá da forma e do modo correto, da forma e do modo extraordinário para a sua vida, para que você seja contado como aquele que está em Cristo. E aquele que está em Cristo, meu querido e minha querida irmã, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Apóstolo, então quer dizer que eu não vou ter mais tentação? Uhul! Não é assim. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Isso não quer dizer que você não vai ser tentado. A sua nova, o seu novo eu, a nova criação que você é em Cristo, você vai passar por tentações. Mas veja bem, você vai passar por tentações. Você não vai sofrer tentações e cair, e sucumbir perante essas tentações. Amém? Amém. E a nós como escravos de vocês, por amor de Jesus. Amém? Amém. Muito bem, olha só. Escravos por amor de Jesus. Quem é escravo por amor de Jesus? Eu sou. Esses dias para trás, estávamos eu, Márcia e o pastor Romalino Cabral. E nós estávamos ali relembrando, e o pastor Romalino com a história que estava fazendo um frito. O Espírito Santo disse a Irei, pode tirar o frito da panela, porque não vai ser por esses dias não. O que significa isso, meus queridos? Que nós dependemos daquilo que Jesus Cristo nos dá, da provisão que vem dele. Não é da provisão do mundo, é da provisão que vem dele. Então nós precisamos relembrar sempre, que nós temos a oportunidade de nos entregarmos por amor de Cristo. E por amor de Cristo, meus queridos, quando nós nos entregamos, a palavra de Deus diz que nenhum daqueles que deixaram para trás pai, mãe, filho, filha, esposo, esposa, ainda nesta era, receberão a paga do seu trabalho, ainda nesta era. E nós estamos nessa pegada. Quando nós conversamos ali, nós três, é interessante porque o pastor Romalino, ele já passou dos 30. Como ele já tem mais de 30, e eu, Márcia, temos 17 anos cada um, então o pastor Romalino já passou dos 30. E o que acontece? É que quando Deus chama, Ele capacita, Ele envia e Ele supre. Hoje o nosso querido pastor Romalino Cabral está sendo suprido pelo Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Pai dele também, meu Pai e Pai da Márcia, e Pai de você que está nos assistindo agora.
Meus queridos, isso aqui é para que você compreenda que não somos nós que decidimos quando nós vamos. É Ele quem decide a hora de nós irmos. Amém, Márcia? Amém. Versículo 6. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Amém? Amém. Olha só, Deus disse, das trevas resplandeça a luz. Deus estava se referindo à profecia que foi feita sobre o Messias. Sobre o Messias. De onde ele viria? Ele viria de uma região de trevas, e lá ele resplandece como luz. E aonde é essa região de trevas, apóstolo? É uma região que o Jesus Cristo morava? Mas é em Israel. Israel foi uma cidade, foi um país, foi uma nação de trevas. Por quê? Matou ao fio da espada, espancou e maltratou a todos os profetas que vieram antes de Jesus Cristo. E colocou-se sobre. Os judeus estavam debaixo, sob um manto de escuridão. E Jesus Cristo veio e resplandeceu nas trevas. É Ele quem resplandece nas trevas. Apóstolo, muitas vezes a gente vê pessoas que são homens maus e eles crescendo. Não se preocupe. O Deus deste século dá esse crescimento a eles, mas se eles não se converterem, eles vão ter só isso aqui. E nós não. Nós vamos ter o galardão e vamos morar na mansão celestial. Vamos imaginar uma mansão, meus queridos. Você imagina que é uma casa toda ornada. Não. No céu não tem construção. Ai, não. Não. Não tem construção no céu. Nós temos um local amplo e que você está no mesmo local que Deus está. Não tem separação. Você pode ir lá, se você quiser, obedecendo aquilo que Deus estabeleceu lá. Eu não sei como é, porque eu não moro lá. Eu fui lá e voltei quando tive aquela situação lá do acidente, né? Mas nós vamos viver tendo tudo em comum. Tudo em comum. Se é para louvar, todo mundo vai louvar. E louvar como? Dizendo santo, 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 santo. Meus queridos, Jesus, ele veio para a nossa vida, para nos dar essa oportunidade. Receba, aceite a oportunidade que você está tendo hoje de se converter a Jesus Cristo, no dia que se chama hoje. Amém, Márcia? Amém. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Amém? Amém. Ele mesmo resplandeceu. Que das trevas resplandeça luz. Essa é uma profecia sobre o Messias. Ele mesmo resplandeceu para que nós sejamos fortalecidos no Senhor e na força do poder de Jesus Cristo. Meus queridos, o poder de Jesus Cristo é tão grande, mas tão grande, que nós não conseguimos entender. Eu comprei um tablet com 508 GB de memória e 13 GB de memória RAM. A gente não tem noção do que é isso num tablet, porque lá é um telefone grande. O que é que ele faz? Ele age como um celular normal. A diferença é que o processamento dele é mais, num nível mais profundo, né? E outra coisa, ele não perde nada.
Agora a gente imagina que esse tablet a gente vai pensar e ele já está fazendo. Não, normal. Para que as coisas aconteçam, meu querido, é preciso que você declare: Jesus Cristo é poderoso, muito, infinitamente poderoso. Agora é preciso que você fale. É preciso que você... Vamos entender uma situação. Você chega, você passa na frente do hospital e você está doente. Você fica curado? Não. O hospital está lá? Tá. O que é preciso fazer? Você chegar no hospital e dizer: olha, eu estou sofrendo disso. Aí o médico vai lhe consultar: o que você tem? Isso. Ele faz um exame, diz: não, você tem isso e isso. Nós vamos tratar disso agora. E aí você começa o tratamento. Com Cristo é a mesma coisa, meu querido. Você precisa declarar com a boca. Se com tua boca declarares e em teu coração creres, serás salvo. Amém, Márcia? Glória a Deus. Dessa forma, meus queridos, nós precisamos compreender exatamente isso. Amém, Márcia? Amém. Versículo 7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro. Amém? Amém. Agora vamos entender o seguinte, olha só. Como o princípio é que Deus amou tanto esse boneco de barro que ele fez, né? Que nós descendemos dele, mas nós somos descendentes de Deus através de Jesus Cristo, não da linhagem adâmica caída, mas é da linhagem de Cristo. Ele gostou tanto desse boneco de barro que ele resolveu vivificar o espírito que mora dentro do boneco de barro para se religar a ele. A isso nós damos o nome de religião. Religare, religião. E você hoje tem o Espírito Santo vivificando o seu espírito e dando suporte e suplementando. Vamos imaginar o seguinte: o Espírito Santo é a usina de força, de energia, e o nosso espírito é a tomada que liga nós ao Espírito Santo, que é Deus. Porque o Espírito Santo não cabe dentro de nós. Ele só toca no nosso espírito, assim como ele tocava no espírito de Jesus Cristo. Porque o corpo mortal de Jesus Cristo não suportava o poder do Espírito Santo dentro dele. Aí ele vinha sobre Jesus Cristo. Um outro detalhe interessante: quando Jesus Cristo foi transformado em corpo glorificado, o corpo de Jesus Cristo foi transformado em corpo glorificado, aí ele suportou, né, o eterno dentro. Aí Jesus Cristo passou a ter aquela forma que nós vimos aqui na Terra. Amém, Márcia? Amém. Para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Amém? Amém. Para provar que nós somos o vaso e Deus é o galardoador. Nós somos o vaso e Ele vivificou o nosso espírito só para nós testificarmos aqui na terra de que o poder é dele, não é nosso. Que é Ele quem faz e não nós. Que é por causa dele que nós temos. E é para Ele que nós somos. Amém, Márcia? Amém. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor,
e a nós como escravos de vocês, por amor de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Amém? Amém. Meus queridos, tesouros em vasos de barro. Esse nome dessa palavra foi muito feliz. Essa palavra que nós estamos trazendo para você no Café com Jesus, que você pode baixar no seu celular. Nós temos uma playlist lá no YouTube, Café com Jesus. Você vai ter lá muitas palavras de Café com Jesus. Nós vamos ter entrevista, nós vamos ter muita coisa. E eu quero que você, se você sentir não, nós não somos do que sentimos, nós somos dos que cremos. Se você baixar esta playlist Café com Jesus, você vai nos ajudar muito a dizer para o YouTube que esse material é relevante e que outras pessoas precisam ver. Eu quero agradecer pela sua vida. Pai, traz na vida dos meus irmãos neste café com Jesus a oportunidade deles crescerem, deles entenderem, deles assumirem o seu papel nesta era de tantas divergências. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Pai, pois teu é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém. Antes de dormir, lembre-se que Deus é o seu farol na tempestade, sua paz na violência e sua luz na neblina. Queridos irmãos, os dias e horários dos nossos encontros são: domingo, às 21h07, o Encontro da Família. Segunda-feira, às 21h07, o Encontro de Ensino. Quarta-feira, às 21h07, o Encontro de Oração. Sexta-feira, às 21h07, o Encontro de Evangelismo e Missões. Sábado, às 9h07, temos o Café com Jesus e às 21h07, o Encontro de Jovens. Sigam-nos no YouTube, no Instagram, na fanpage, no Telegram, Comunidade Jesus na Rua Internacional, e nas rádios Jesus na Rua Luanda, em Angola, Jesus na Rua Palavra e Oração, Cristo Poder Alfa, Rádio BFM e Rádio Boas Novas. Seja um parceiro, se inscrevendo no YouTube, ativando o sininho, dando seu gostei e compartilhando com seus amigos e contatos. Seja um parceiro, orando para que Deus nos mande mantenedores para as escolas bíblicas, para a vida Rehobote. Seja um parceiro baixando o aplicativo das rádios Jesus na Rua Luanda, em Angola, Jesus na Rua e Jesus na Rua Palavra e Oração, compartilhando com seus amigos e contatos. Amém?